Que o agronegócio está enforcado, isso é tema constante aqui na abertura de mercado. Estoques caros, antecipação de compras, insegurança jurídica, que provocaram distorções em 2023 e 2024 e que ainda estão refletindo no mercado de capitais para o setor. Mas Moacir Teixeira, que é presidente da Ecoagro, diz que ainda aposta na vitalidade do setor produtivo. Para trazer detalhes sobre esta entrevista com o executivo, Ítalo Bertão Filho já está aqui conosco. Ítalo, seja bem-vindo à nossa programação. Temos otimistas ainda. A gente comentava no dia de ontem que vez ou outra você vem por aqui para falar que o agro está com dificuldades. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos telespectadores do CNN Money. Pois é, eu conversei na última semana com o Moacir Teixeira, que ele é sócio executivo, vice-presidente comercial e também fundador da Ecoagro, aí, que foi uma empresa pioneira ainda nos anos 2000 na aproximação do agro com o mercado de capitais. Hoje a Ecoagro é mais conhecida por uma securitizadora, mas também conta com uma gestora e com consultoria especializada no setor. Mas o Moacir, na fala ao AgFeed, ele trouxe justamente essa perspectiva de que há de fato dificuldades que afetaram, inclusive, os resultados da Ecoagro ao longo desse ano. Ela não passou ilesa pela turbulência que marcou o ano de 25 para o agro como um todo, mas preservou grande parte do seu plano estratégico. O Moacir Teixeira foi econômico ali nos detalhes sobre o que de fato afetou o resultado deles, mas disse ali que ia atingir 90% da meta que eles tinham se proposto para esse ano. E a ideia do Moacir é a seguinte, é de que apesar das dificuldades, o agro vai seguir produzindo, vai seguir aí fazendo transformações no campo. A safra atual, a expectativa dele é de que seja recorde, ainda que a melhoria das margens, que também pode acontecer segundo ele, não necessariamente se reflita numa resolução de todos os problemas do passado. E aí, quais são esses problemas que acho que é importante trazer para o nosso telespectador? Moacir, ele recorda que ali, a partir da guerra entre Rússia e Ucrânia, começou uma corrida pelos fertilizantes, havia um temor por parte dos produtores de que faltasse fertilizante no mercado e isso acabou não acontecendo. O que acabou acontecendo, na verdade, foi o seguinte: algumas casas do mercado, algumas revendas de insumos, ficaram com estoques muito cheios. Isso aí acabou pressionando os balanços dessas empresas. E principalmente no período em que o agro teve uma grande virada. Se a gente for lembrar, em 2022 o agro ainda vivia um boom ali, o boom das commodities. Só que a partir de 2023, já na safra seguinte, os resultados começaram a mudar no campo, houve quebra de safra, uma série de problemas que até hoje a gente vê na prática que afetam os produtores rurais. Tudo isso, quem lembrou foi o Moacir Teixeira, mas também é uma realidade que a gente acompanha aqui no AgFeed diariamente. Os produtores estão bastante machucados. E estando bastante machucados, acabam tendo mais dificuldade também de acessar crédito, de, enfim, fazer investimentos, e isso afeta as grandes empresas do setor, grandes empresas de insumos. A gente teve um exemplo recente aí de Lavoro e AgroGalaxy, que são dois gigantes aí do mercado de distribuição de insumos agrícolas em dificuldades, uma pedindo recuperação extrajudicial a Lavoro, a outra pedindo recuperação judicial à AgroGalaxy, aí um caso que foi bastante conhecido do público em geral, não só do público especializado no agro. Mas, apesar de todo esse cenário difícil, o Moacir Teixeira de fato não perde o otimismo. Ele começou a Ecoagro no momento que muitos talvez não lembrem, mas que era de muita dificuldade para os produtores de soja, que tinham enfrentado quebra de safra e aí traziam grandes dificuldades no mercado. Aí, logo em seguida teve aquele boom das commodities ali no fim dos anos 2000, que de fato levou o agro para outro patamar. Mas quando a Ecoagro foi fundada em 2007, de fato o agro vivia uma situação bastante complicada e era bem diferente do agro que a gente conhece hoje. Não existia, por exemplo, Fiagro. Quem emitiu a primeira CPR financeira, o primeiro LCA, o primeiro CDSA, o primeiro CRA, todos os títulos de finanças voltadas ao agro, foi a Ecoagro. Então, a Ecoagro, de fato, o Moacir Teixeira, representado na figura do Moacir Teixeira,
tem aí uma grande experiência, então já viveu muitas crises, é um veterano do mercado financeiro. Então, essa crise não o assusta, porque ele mesmo fala que o agro é cíclico, e é uma coisa que a gente ouve muito no setor. O agro é cíclico e passa por transformações, por crises a todo momento. Então, essa é mais uma crise, afeta sim os resultados da Ecoagro, não pode se dizer que não, mas o Moacir Teixeira, de fato, aí não perdeu o otimismo, acredita que o setor vai continuar crescendo, vai continuar produzindo, e é claro que em uma eventual retomada forte do agro, a Ecoagro, que é uma das principais casas do mercado que conecta o mundo financeiro ao agro, vai se beneficiar disso, Gabriel. Valeu, Ítalo Bertão Filho. Vamos ver, os ciclos, eles podem demorar um pouco mais, um pouco menos, é difícil de prever se o agro consegue se recuperar, claro, consegue. E claro, a gente vai acompanhar este movimento ao longo dessa nossa parceria entre CNN Money e Agfeed. Um bom trabalho a você, Ítalo, até uma próxima. A vocês também, Gabriel. Obrigado. Valeu.